Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos de volta com a série Apocalipse Now, áudio de número 17, meus queridos. Neste áudio nós vamos comentar sobre a sétima trombeta e novas revelações que o Senhor Jesus dá ao apóstolo João, tá bem, meus queridos? Então vamos lá. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, a sétima trombeta é tocada. Nós vamos ler, tá bem? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, meus queridos, quando essa trombeta tocou, o que aconteceu? O anjo anunciou o fim do reino dos homens, tá bem? E o início do reino de Deus ou do seu Cristo, meus queridos. Disse também que seria para sempre, ou seja, para sempre. Os homens nunca mais teriam um reino e para sempre o reino de Deus seria estabelecido na terra. E ele trouxe também com ele, esse anjo e essa sétima trombeta, não é? Os novos acontecimentos, os novos juízos e novas revelações que nós veremos logo em seguida. Ele trouxe mais 7 juízos, 7 taças, 7 pragas que serão derramadas sobre a terra. Nós veremos isso logo adiante, tá bem, meus queridos? Então, logo após a sétima trombeta, o que o Senhor faz? Em vez de ele já entrar nas 7 taças das 7 pragas, ele dá uma outra visão ao apóstolo João e mostra algumas coisas importantes que nós precisamos entender e principalmente Israel precisa entender, tá bem? Ele mostra o conflito cósmico entre Deus e o diabo. Conflito esse que terá o seu auge na grande tribulação e o seu desfecho também. Tá bem? Então nós vamos ver agora no capítulo 12 o início da visão que João teve a respeito desse conflito cósmico, essa guerra entre o bem e o mal que está ocorrendo. Então, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: olha, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era o grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Versículo 5: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Antes, no versículo 4, diz assim: ó, e a sua cauda do dragão vermelho levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Tá bem? Então, meus queridos, agora o Senhor começa, através dessa simbologia bíblica, mostrar o que está acontecendo no mundo, naquele momento, tá bem? Na história da humanidade. Então, ele mostra uma mulher, tá certo? Irmãos, uma mulher vestida de sol. Apocalipse 12, versículo 1 e 2. Muitos dizem que esta mulher é Maria, mãe de Jesus. É claro que quem diz isto são os seguidores aí do Papa, tá bem? Mas também tem uns outros aí, como a apóstola Sol,
que tem o seu programa na TV aí, que também diz que ela é essa mulher vestida de sol, tá bem? Outros dizem que a mulher vestida de sol é a igreja. Essa teoria não pode ser sustentada pela Bíblia. Em nenhum momento a igreja é representada por uma mulher grávida, sempre por uma virgem pura, meus queridos, tá bem? A igreja até o arrebatamento ou até o seu encontro com Jesus é biblicamente simbolizada por uma virgem pura. Está escrito: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja é conhecida como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Depois do arrebatamento, ela não poderá estar fugindo do dragão, meus queridos, pois estará para sempre com o Senhor Jesus, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Também não pode ser a igreja porque a mulher deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações. É claro que pela Bíblia não foi a igreja que gerou Jesus, mas ela é que foi gerada por Jesus. Há pessoas que querem ver a igreja na grande tribulação e até ensinam isto, tá bem? Então dizem que a mulher aqui apresentada é a igreja. Esta mulher vestida de sol não pode ser a igreja, meus queridos, e muito menos Maria, mãe de Jesus. A mulher vestida de sol é a nação de Israel. É o que nós pensamos e ensinamos. Olha o que diz Jeremias capítulo 4, versículo 31. Portanto, ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. É uma referência à nação de Israel. A nação de Israel foi o berço para o nascimento de Cristo. Deus, ao criar a nação de Israel, tinha três propósitos, sendo que um deles era, através dela, trazer ao mundo o Salvador, Jesus Cristo, a semente da mulher, prometida lá no Éden. Todo o plano de Deus desenvolveu-se no seio da nação de Israel, até que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Vestida de sol, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Em toda a sua história, desde Abraão, Isaac e Jacó, o segredo de Israel foi o poder de Deus. Nunca houve margem para Israel se autogloriar. Suas vitórias dependiam sempre de estar vestida de sol, ou seja, do poder de Deus, da luz de Deus, da glória de Deus. Uma mulher vestida de sol pode significar a nação de Israel sob a proteção de Deus. Olha, tendo a lua debaixo dos pés, pode significar a situação elevada, seu destaque em todas as áreas que Israel sempre ocupou. É preciso estar numa posição muito elevada para ter a lua a seus pés. No início da grande tribulação, o anticristo fará uma aliança com Israel. Ele fará um concerto com muitos por uma semana. Se o anticristo fará uma aliança com Israel, é porque Israel estará numa posição de muito destaque. Com uma nação fraca e forte, não se faz aliança, domina, tá bem? Israel será a única nação que vai ter uma religião diferente. A construção do seu templo será um dos resultados dessa aliança. Os árabes terão que aceitar a construção do templo. Israel terá a lua debaixo dos seus pés, né? Eu não sei se você sabe, mas o símbolo dos árabes é uma lua, tá bom? Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Todos concordam que são as 12 tribos de Israel. No sonho de José, ele viu seus irmãos como estrelas. Eis que ainda sonhei um sonho, disse José, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Assim, a mulher vestida de sol certamente é a nação de Israel, tá bem, meus queridos? É uma simbologia antiga, desde Gênesis, tá bom, meus queridos? Bom, aí nós vemos também, Apocalipse capítulo 2, versículo 3, um grande dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, tá bem? Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças, 7 diademas. Então todos concordam que esse dragão é a figura de Satanás. Perceba que a Bíblia não diz um dragão, mas um grande dragão. Se ela diz grande, é porque é grande mesmo. Esse grande dragão não é outro senão aquele querubim ungido da qual falaram o profeta Isaías. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Esse poderoso ser, o próprio arcanjo Miguel, não ousou repreendê-lo em seu próprio nome, mas disse: o Senhor te repreenda. Está lá em Judas capítulo 1, versículo 9. A sua cor vermelha, ele é vermelho porque sua missão é matar, roubar e destruir. É como se fosse um anjo da morte. Ele é homicida desde o princípio. O prazer dele é matar, quer dizer. Vermelho é a cor do sangue e do fogo. O grande dragão é o autor das guerras, o provocador da morte, dos desastres. Vermelha é também a cor do comunismo, da subversão, dos movimentos anarquistas, do ateísmo, da China, do pecado. Então, a cor vermelha não é mole, não. É coisa terrível, tá bem, meus queridos? E aí você lembra também do cavalo, né? Do cavalo vermelho, lá do Apocalipse, que é o da guerra, tá bem, meus queridos? Nós vemos aqui que esse dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, tá bem? Cabeças é governo, é líder, significa que as nações dará toda a liderança, tá bem? Para ele. Ele será o líder das nações na época da grande tribulação, muito mais do que em todos os tempos. Ele já tem poder sobre as nações, mas agora, durante a grande tribulação, ele terá 7, ou seja, a plenitude do poder da liderança sobre as nações. Satanás, depois de sua queda, sempre soube que num confronto direto com Deus ou mesmo com seus filhos, sairia sempre perdendo. Daí sua maior arma tem sido o uso de sua cabeça, de onde extrai seu poder de enganar. Sua malícia, né? Seus enganos. São 7 cabeças, e essas representam a sua gigantesca capacidade de convencimento, de sedução, sua plenitude de astúcia. Enganou 1/3 dos anjos, enganou Eva, Davi, mas perdeu para Jesus. 10 chifres. Chifre na Bíblia é símbolo de força e de poder. 10 dá a dimensão do seu poder de ferir e rasgar. Israel na tribulação vai experimentar todo o poderio desses 10 chifres. Não só Israel, mas também a humanidade, tá bem? Então, meus queridos, chifres é poder, né? Força. 10 é poder destrutivo, tá bem, meus queridos? 7 diademas. Diadema é coroa. Ele tem 7, se tu fala do seu pleno poder de reinar sobre o mundo na época da grande tribulação. Nós vemos também que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Satanás é chamado de estrela da manhã, os anjos de estrela da alva. Fica claro que em sua rebelião teve a adesão de 1/3 dos anjos, arrastando-os consigo para a perdição. Então, meus queridos, nós vemos aqui que 1/3 dos anjos do Senhor Deus foram enganados por Satanás e o seguem até hoje, tá bem? Eu já cheguei a fazer umas contas baseadas em alguns versículos bíblicos e o número desse 1/3 nas minhas contas, tá bom? Segundo a minha visão, é 50 trilhões, que daria aproximadamente 6.000 demônios para cada habitante da Terra. Mas como eu disse para vocês, isso é uma ideia minha, tá bem? Continuando, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher, nós já aprendemos que é Israel. Conforme afirmamos, um dos propósitos de Deus ao formar a nação de Israel era através dela dar ao mundo o seu filho. E Satanás sabia disto. Sabia não precisar perder o tempo com todas as demais nações, pois as promessas de Deus estavam centralizadas em Israel. Assim, corromper Israel significa prejudicar ou até invalidar o plano de Deus. Então Satanás parou diante da mulher, ou seja, concentrou todos os seus esforços contra a nação de Israel. Seu objetivo é evitar o nascimento de quem? De Jesus, meus queridos. O Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e 4 representa o conflito dos séculos que houve na história, momentos aparentemente críticos em que parecia que o inimigo, Satanás,
ia conseguir o seu objetivo, destruindo totalmente Israel. Vou citar aqui alguns, tá bem? Quando Moisés nasceu, talvez ele pensou que Moisés seria esse Cristo, esse filho. Não foi o Cristo, mas foi o libertador de Israel na época do Êxodo. Por isso que Faraó na época mandou matar as criancinhas para ver se conseguia matar também Moisés. Em Êxodo também, quando o povo, não é, foi idólatra, adorando o bezerro de ouro, só uma tribo ficou leal a Deus. As outras 11 adorou o bezerro de ouro. O caso da corrupção moral de Israel também em Sitim, durante a perseguição no deserto por conselho de Balaão, tá bem? O caso relatado no livro de Esther, quando houve um plano para exterminar todos os judeus, tá bem? Esther. O caso também relacionado a Belém, quando o rei Herodes decretou a matança dos inocentes para que naquele meio Jesus, que tinha acabado de nascer, também fosse morto, tá bem? Então, em todos esses e em outros momentos críticos, o inimigo perdeu a batalha. Por fim, numa memorável noite, os anjos anunciaram o nascimento do Salvador, o qual caminhou resoluto em direção ao Calvário, onde por fim bradou, agonizante, mas triunfante, dizendo: tudo está consumado. O filho varão, irmão, tá bem? É Jesus. E deu à luz um filho, um varão. Sobre a identidade desse filho, existem diversas correntes de interpretação. Falam ser a igreja, falam ser os mártires da grande tribulação, falam ser os remanescentes judeus. Para nós, esse filho varão é aquele do qual falou o profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O cumprimento dessa profecia encontra-se em Lucas capítulo 1, 26. E, tá bom? Até o versículo 38, que conta a história do nascimento de Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, Apocalipse 12, 5. O filho da mulher que o dragão perseguia. Satanás fez tudo o que pôde, empregou todos os seus esforços para impedir que Jesus chegasse à cruz. Mas ele chegou e nela morreu, mas logo em seguida ressuscitou. Morto, Satanás novamente se empenhou para que Jesus não ressuscitasse, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. 40 dias depois retornou para o céu e para o seu trono. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E a mulher fugiu para o deserto, diz Apocalipse capítulo 12. Como Satanás não conseguiu devorar o filho, varão, que no caso é Jesus, então ele tentou destruir a mulher. Pois se destruísse Israel, o filho não teria por que voltar para cumprir os pactos com a nação, como ele vai fazer agora, logo após a grande tribulação. Isto explica a persistência de Satanás de contaminar os inimigos de Israel para que esses se levantem contra Israel e o destrua. Olha só o que diz Apocalipse 12. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então não há dúvidas que esses 1260 dias referem-se aos últimos 3 anos e meio da tribulação, pois a perseguição só terminará com a volta de Jesus. Esse deserto não se pode falar com segurança onde é, porém a mulher será levada para lá, voando em 2 asas de grande águia. João pode ter visto um avião, a gente não sabe. Asas da águia. Mostra a rapidez que será necessária para fugir e falam do cuidado de Deus para com o seu povo. Com certeza eles fugirão de avião, né, meus queridos? Bom, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. Tudo que Satanás estará fazendo na tribulação, incluindo a batalha do Armagedon, tudo será contra Israel e não contra as nações. Satanás, desde o começo, quer tirar Israel do mapa. Se isto conseguir, o plano de Deus ficará quebrado. É assim que ele pensa. Seu alvo é, pois, a mulher vestida de sol, ou seja, Israel vestida, não é, da glória de Deus. Aqui vemos que Satanás, não conseguindo destruir aquele grupo que foi preservado por Deus, irá pelejar contra o restante da descendência da mulher, pois este guardou os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Notem que é diferente do evangelho do reino. Guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Aqueles que fugiram para o deserto eram os que estavam em Judá e seguiam o que está escrito em Mateus 24.
fujam. Mas o versículo 17 fala de um outro grupo, sobre o qual diz, ao resto da sua semente. Estes outros são judeus no mundo inteiro. Nem todos poderão fugir para aquele lugar, aquele deserto. Será um lugar na região do Golfo Pérsico. Não conseguindo destruir aqueles no deserto, Satanás irá perseguir, através do anticristo, os demais que creram e estarão no mundo inteiro. O judeu que estiver no Brasil ou em qualquer outro país e aceitou Jesus será perseguido tremendamente até a morte. Porém, muitos permanecerão vivos. O grupo que Deus escondeu no deserto permanecerá vivo por inteiro. Porém, muitos dos judeus espalhados no mundo serão mortos. Sobre esta batalha descrita no capítulo 12, versículos 7 a 10, tá bem? Nós acreditamos que será, né, o céu onde ocorrerá essa batalha, não é o céu onde se encontra o trono de Deus, mas as regiões celestes onde Satanás estabeleceu o seu trono depois de sua fracassada tentativa de ocupar o lugar de Deus, tá bem? Então tá no verso 7 ao verso 10 do capítulo 12, meus queridos, tá bem? E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, tá bem? Então, houve uma batalha, haverá uma batalha, né? E Miguel e os seus anjos vai guerrear e arrancar Satanás da onde ele se instalou nas regiões celestiais e pôs o seu trono, tá bem? E ele será lançado na terra. Satanás hoje não está no inferno, como muitos afirmam, nem tem o seu trono na terra, mas nas regiões celestiais. Dessas regiões, ele será expulso na batalha descrita em Apocalipse 12:7, sendo jogado juntamente com os seus exércitos para a terra, meus queridos, tá bem? É o que diz. Por que isto será assim? Aí o texto diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, tá bem, meus queridos? Verso 12, capítulo 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tá bem, meus queridos? Então, Deus acaba de mostrar aqui a João o conflito universal, cósmico entre Deus e o diabo, entre Satanás e também Israel, né? Porque Israel é vestida de Deus, né? Teme a Deus, e nós vemos que agora ele também perdeu o seu segundo lugar que ele habitava nas regiões celestiais, ele foi expulso, e agora ele está agora na terra. Agora ele vai ter que fazer o quê? Um trono aqui na terra, tá bem, meus queridos? E é isso que nós vamos ver logo em seguida no próximo áudio. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.